Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca. Ô Senhor, amigos, olha só, tem um monte de coisas pra gente falar. Eu vou tentar fazer aqui vídeos diários. Tem várias coisas pra gente falar. Várias. Mas eu vou chamar uma atenção. Ô, Senhor, atenção, meu Deus. Atenção aqui, atenção. Eu tô aqui, eu tô aqui. Atenção, por favor. Há um fato que Felipe Carregal falou numa dessas entrevistas aí, quando o Vasco... Todos sabiam que na decisão, né, da liminar lá do Vasco, iria dar naquilo. Porque não é possível, irmão. Não é possível. Nem existe mais. Ou melhor, existe, mas está deixando de existir a 777. E outra coisa, cara. Nessa mesma fala do Carregal, perguntam pra ele sobre quem é a 777 Carioca e o caralho. E 777 Carioca. Puta que pariu, irmão. 777 Carioca LLC é a porra da ECAP, caralho. Porra, até agora não descobriram isso, porra. Inferno. Inclusive, amanhã a gente vai ter um leilão disso tudo. Mas eu vou falar isso em outro vídeo. Esse vídeo aqui eu quero chamar atenção de você para uma fala do Felipe Carregal. Vídeo longo, careca. Puta que pariu, que vídeo longo, meu Deus. Foda-se. Não quer ver vídeo longo? Vai lá para outros canais aí, que fazem vídeo de 12 minutos, de 15 minutos, só para ter lá a média de visualização do YouTube. Eu não tô aqui para isso, irmão. Eu tô aqui para, puxar a sua memória, fazer você entender a porra toda. Não quer entender? Saia, cara. Saia. O nosso canal aqui foi o primeiro canal, a primeira mídia brasileira a dizer que o Josh era um ex-traficante, a mostrar que ele devia cartão de crédito, que ele não podia comprar o Vasco com dinheiro próprio. Cara, como que um milionário, né, que diziam, lá o seu Carlos Osório, que o Josh tinha 50 bilhões em ativos, 50 bilhões de reais em ativos. Como que um cara desse compra uma cobertura parcelada? Como um bilionário deve o cartão de crédito cobrando ele na justiça? Pelo amor de Deus, não tem lógica nisso, cara. Mas enfim, isso é um assunto para um outro vídeo. Mas assim, eu quero te chamar uma atenção para uma fala do VP jurídico do Vasco, dizendo o seguinte, essa decisão que mantém o Vasco no controle, né, da Vasco SAF é uma decisão liminar e não cabe recurso ao STJ. Ô, Senhor, a jurisprudência não permite isso. Jesus amado, não fala isso pra mim, Carregal. Não fala isso pra mim. Porque a gente teve na eleição de 2020 exatamente o oposto. Vocês, amarelos, né, na figura do Mussa, amarelo, sempre Vasco, conseguiram uma decisão no STJ. Totalmente ao contrário do que você está falando. Cadê a jurisprudência que você cita? Vamos ver a fala dele e depois eu vou pegar um vídeo que eu já fiz lá atrás, e vou deixar aqui para vocês verem. É interessante isso, muito interessante. Só vale para um lado, para o outro não vale? E ele é bem claro, ele é bem convicto. Não cabe, eles podem até tentar, mas a jurisprudência não permite que uma decisão liminar no TJ do Rio de Janeiro suba para o STJ. Olha aí a fala dele. Olha, a princípio não cabe recurso, tá? Porque como é uma decisão liminar, se é acumulado, inclusive, essa discussão não pode ir para o STJ. Acredito que eles tentem, de alguma forma, levar, mas em relação a isso, a jurisprudência é pacífica, que não cabe recurso. Ô, Senhor, não pode. A liminar do TJ do Rio de Janeiro não pode subir, não. Se eles tentarem, vai dar ruim. Porque tem jurisprudência. Olha isso aí. Vasco, eleição é suspensa por liminar pedida pelo presidente da Assembleia Geral. As eleições para presidente do Vasco, que ocorriam em São Januário, neste sábado, dia 7, foram suspensas após liminar pedida pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Falxerenizaços Mussa, e concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ.
Esses caras não têm vergonha de falar essas coisas, não, irmão? Não tem vergonha ou se perdem, né, nas palavras. Amigos, olha só. Teve uma ação do Walter Brito e do Everton Brito, os irmãos Brito. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. E esse vídeo, ele traz uma cronologia dos fatos. Eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que aconteceu, datas, enfim. Cara, tudo tem aqui no canal, basta você pesquisar. Vou trazer de novo esse vídeo para você entender tudo o que aconteceu nesse fatídico dia 7 de novembro de 2020, que decretou, sim, tudo que a gente está vendo hoje no Vasco, tá? Venderam o Vasco depois disso, entramos em recuperação judicial, mesmo muita gente falando, não, recuperação judicial, a tomar no cu. Recuperação judicial é o último passo antes da falência. Segundo o Serasa, 23% apenas das empresas que pedem recuperação judicial se recuperam. Ou seja, olha que ironia do destino, 77% das empresas que pedem recuperação judicial vão à falência. Pelo amor de Deus, como é que você pode achar isso bom, cara? Para com isso, meu irmão. Pensa um pouco. O Vasco não consegue cumprir nada, nem ato trabalhista, nem RCE, nem Profut, nem porra nenhuma. É excluído de tudo. Se for excluído da recuperação judicial, agora é falência. Enfim, vou deixar de falar um pouco, vou mostrar pra vocês o vídeo lá de trás, a cronologia dos fatos que nos levaram a isso que a gente tá vivendo hoje. Fui, tamo junto, depois eu volto. Vamos lá, galera, seguir aqui a cronologia dos fatos. No dia 5/9/2020, o presidente da Assembleia Geral emite um comunicado, né? Dizendo que, cumprindo o disposto no inciso 2º do artigo 61 do Estatuto do Clube, designa o dia 7 de novembro, sábado, para a realização da Assembleia Geral Ordinária. 5 de setembro, assinado aí pelo presidente da Assembleia Geral, o Mussa. No dia 7/10/2020, as chapas se inscrevem para o pleito. Chapa roxa Salgado, amarela Brent, branca Levenciano, azul Sérgio Frias e preta o Campelo. No dia 8/10/2020, a comissão recomenda o afastamento de Mussa por 90 dias. A comissão de inquérito do clube recomendou o afastamento de Mussa, o que foi encaminhado ao deliberativo. A argumentação é de que no processo para a Assembleia Geral Extraordinária, AGE, o presidente do órgão infringiu o estatuto. A contratação da empresa Eleja Online e o uso de cadastro de sócio foi contestada na ocasião. No dia 26/10, a juíza Kátia Silene concede uma liminar à Mussa e impede que ele seja afastado do cargo. O presidente da Assembleia Geral, Fábio Xerene Jassos, conseguiu uma liminar na justiça que impede que o Conselho Deliberativo vote na terça seu afastamento do cargo por 90 dias. No dia 27/10, o Deliberativo suspende Mussa por 90 dias, mas a liminar obtida por ele impede que ele seja afastado do cargo. O presidente da Assembleia Geral continua aí no seu cargo por uma liminar judicial. No dia 28/10, as chapas são protocoladas ali na secretaria. No dia 28/10 também, o Mussa divulga um edital com eleições online para o dia 7/11. Edital de convocação Assembleia Geral Ordinária online, 7/11. Ele cita, zelar pela incolumidade física e psíquica de seus integrantes, garantir a participação do maior número de sócios, Covid, blá 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 blá. Mas ele convoca aí para o dia 7/11 a Assembleia Geral Ordinária online, 28/10/2020. No dia 29/10/2020, um dia após a convocação do Mussa, o Campelo divulga um edital com eleições presenciais. Aí está a convocação da Assembleia Geral Ordinária. A gente tem que lembrar que Mussa e Campelo travaram batalhas aí ao longo de seus mandatos. Vamos recordar, que no dia 17/8/2020, o Campelo vai à delegacia contra Mussa e contra a Eleja Online. Tá aí o que foi falado, a data da impressão, dia 17/8. Isso aí é o que o Campelo falou na delegacia. O clube questiona Mussa sobre o processo de contratação, se realmente houve.
pois não passou pelo controle interno do clube e ainda sobre a legitimidade para tal, o que é de responsabilidade da diretoria administrativa de Campelo, pela aí a contratação da Eleja Online. Olha isso, cara, isso aí já é um agravante foda, né? Não foi o Vasco, foi o Mussa, pessoa física do Mussa, que contratou a Eleja Online. Isso aí, galera, dia 17/8, tá? De 2020. Basicamente, o Campelo dizia que o Mussa, né, convocou a junta eleitoral para conhecer, discutir e deliberar quanto à lista de sócios apta a votar. Que por ocasião dessa convocação foi citado pelo presidente Mussa que o clube fornecesse lista de sócio, informações como nome, endereço, telefone, CPF, filiação, e o Campelo estava preocupado com o sigilo dessas informações, já que a Eleja Online não passou aí pela sua participação na contratação dela. No dia 3/11 de 2020, o Campelo convoca uma reunião com todos os candidatos e presidente dos poderes do clube. O Leven mandou 2 representantes, Monteiro, Godoy e Mussa não vão na reunião. Também estiveram presentes no encontro representantes de 3 empresas dispostas a realizar a eleição. 2 foram levadas por Mussa e outra pelo Vasco. Eles fizeram apresentações para os candidatos na primeira parte do encontro, mas apenas uma apresentou garantia de segurança. No entanto, por questões de cadastro de sócios, não seria possível fazer em curto prazo essa eleição. A Eleja, empresa sugerida por Mussa, não foi aceita por Alexandre Campelo. Vimos aí, né, atrás, desde o dia 17/8, que o Campelo foi na delegacia contra a Eleja e o Mussa, porque ele não participou da contratação da Eleja. Após esse encontro, né, dos 5 candidatos, alguns desses candidatos se manifestaram em suas redes sociais. O Jorge Salgado: desde o início da discussão eleitoral, busquei o diálogo e o consenso sobre o método de votação. Acredito que a eleição híbrida seria o melhor caminho, porque é o caminho da democracia, ao garantir ao sócio o poder de escolher de como votar, seja de maneira online ou presencial. Júlio Brandt. Fala, Vascaíno e Vascaína, tudo bem? Você sabe muito bem que desde 2014 eu participo de todos os processos aqui, seguindo as regras da Assembleia Geral. Em 2020 não será diferente, vamos seguir as regras sim. Mas queremos que a eleição seja feita com segurança para você e sem fraude, para que o seu voto seja válido de verdade. Busquei o entendimento hoje aqui, me esforcei para que essa reunião acontecesse e que todos pudessem seguir no mesmo caminho. As empresas que apresentaram as propostas não garantiram a segurança do processo até o dia 14 de novembro. Vamos continuar buscando o entendimento, não acabou ainda. Mas foi muito bom ouvir que todos os candidatos aqui disseram que irão cumprir a decisão judicial. Isso é muito bom. Bom para o Vasco e bom para todos nós. Social vamos seguir buscando entendimento. Após o encontro. Vascaínos, no intuito de continuar buscando a construção de um entendimento conjunto de todas as chapas que permita ao Vasco uma eleição segura, obedecendo ao estatuto do clube e fora da agenda do Poder Judiciário, enviamos 2 experts em TI para a reunião, onde foram apresentadas possíveis soluções para a realização da eleição de forma híbrida no Vasco. No entanto, eleição híbrida só existiria se fossem coletados votos em cédula para quem se fizesse presente e por meio de uma plataforma tecnológica para quem optasse por votar à distância. A Sempre Vasco e Mais Vasco entendem como híbrida uma votação na qual os votos presenciais fossem coletados na mesma plataforma digital, o que na verdade continuaria sendo uma votação 100% online, estando enganando o torcedor quando dizem defender uma eleição híbrida. 2 empresas apresentaram suas soluções, Tafner e Bivote. A segunda empresa, Bivote, deixou bem claro na sua apresentação que não faz mais esse tipo de eleição, apenas disponibiliza um software para que o Vasco assuma toda a responsabilidade quanto ao processo, algo que nos parece totalmente inapropriado, visto que o clube não possui expertise para isso e o tempo para a eleição é muito curto. Em relação à empresa Tafner, ela se descreveu capaz de tocar o processo eleitoral de forma híbrida, porém exigiu que o Vasco fornecesse uma base de dados íntegra e confiável, algo que o clube não tem. Na base de dados do clube, aproximadamente 40% não tem e-mail ou celular, quanto aos outros 60% restantes não estão checados, podendo haver ainda
dentro desse grupo vários eleitores com dados inconsistentes e errados. Além da questão da fragilidade, da qualidade da base de dados de eleitores do Vasco, nenhuma das empresas foi capaz de garantir segurança no processo eleitoral no que concerne a possível votação em escala por navegadores como Tor ou através de VPN que não deixa rastro para futuras auditorias. Esse é um ponto extremamente preocupante, pois um processo eleitoral com tal vulnerabilidade e incapaz de ser rastreado abre um risco enorme para fraudes. Outro ponto inaceitável é que nenhuma das empresas abriria o código-fonte da solução para ser auditado, o que novamente coloca em xeque o resultado e abriria um flanco enorme para judicialização interminável. Isso dia 3/11. No mesmo dia 3/11, o Mussa, que disse que não foi para a reunião com os 5 candidatos porque estava passando mal, estava na justiça conseguindo mais uma liminar para fazer, dessa vez, com plenos poderes, eleições online para o dia 14/11. Uma tutela aí antecipada dada pela juíza Débora Maria Barbosa Sarmento. Vamos ver a decisão dela aqui. Assim, defiro a tutela antecedente de urgência para autorizar a realização da AGO eleições no dia 14/11 de 2020 de forma online, devendo o autor, na qualidade de presidente da Assembleia Geral, o Mussa, se substituir aos demais órgãos da administração do clube e executar todos os atos necessários à realização da referida AGO relacionados nos itens 1 e 4 da petição inicial aditada. Cite-se e intime-se a parte ré com urgência pelo oficial de justiça de plantão no dia 3/11 de 2020. Essa foi a primeira decisão aí dada pela juíza Almussa e com relação às eleições do Vasco. Claro, galera, que ele tinha a petição inicial e a gente tem as questões judiciais, mas a gente está citando aqui só essas partes para que a gente tenha entendimento da ação do Dr. Walter Brito e do Everton Brito. No dia 4/11, o Levin pede para que Mussa suspenda o processo para juntos chegarem a um entendimento com todos. Isso aqui, galera, foi público, tá? No Instagram do Levin. Vou pegar a parte aqui que ele fala sobre isso. Voltarei a sentar à mesa com todos para debater uma solução de consenso se e somente se o grupo Sempre Vasco aceitar e o presidente da Assembleia Geral retirar sua ação judicial ou, ao menos, suspender o processo para buscar uma composição amigável que atenda e dê segurança a todas as partes interessadas e principalmente ao eleitor, o que acreditamos ser possível construir. Para isso, bastará que todos os personagens políticos tenham a maturidade necessária que se espera de quem comanda ou quem quer comandar um clube do tamanho e expressão do Clube de Regatas Vasco da Gama. Claro que o Mussa não aceitou nada disso, então, no mesmo dia 4, o Levin pede para que o Mussa suspenda, o processo, para a gente chegar a um entendimento com todos. O Mussa ignora e o Levin esse ano entra na justiça para que se faça valer aí o estatuto do clube. Claro, não consegue se chegar a um consenso que se faça valer a carta magna do clube, O que deveria ser uma das coisas mais importantes, que é aí o estatuto do clube, que diz o quê? Eleição presencial marcada aí desde o dia 5/9 para o dia 7. Recapitulando, galera, olha só existia até então uma liminar relacionada a esse processo de eleição, que foi a juíza Débora Maria, que concede plenos poderes ao Mussa e manda ele realizar a votação online no dia 14/11 de 2020. Claro que depois disso o Levin entrou no dia 4 com uma ação para derrubar essa liminar concedida pela juíza Débora Maria Barbosa Sarmento. E no dia 6/11 de 2020, o desembargador Camilo Rulieri aceita o pedido do Levin. Camilo Rulieri derruba a liminar de Mussa e o Camilo Rulieri, o desembargador Camilo Rulieri, marca a eleição presencial para o dia 7/11 de 2020.
Ele cita aí o Estatuto do Clube, a SMS, Secretaria Municipal de Saúde, que já autorizou a realização da Assembleia, observando o protocolo sanitário, e ele, portanto, diz que deve prevalecer a regra estatutária, observando os protocolos sanitários para a realização da AGO, eleição presencial designada para 7/11 de 2020. Então a gente tinha a decisão da Débora Maria Barbosa Sarmento, que dava plenos poderes ao Mussa, mandando ele realizar a eleição online. O desembargador Camilo Rulieri, de forma monocrática, derruba essa decisão. Então está valendo o quê? A decisão do Dr. Camilo Rulieri. No mesmo dia 6, alguns candidatos vão aí em suas redes sociais comentar a decisão do desembargador. Vamos ver aí o campelão da massa, na época presidente do clube. Caro vascaíno, sócio do Vasco, hoje, no final do dia, nós fomos surpreendidos com uma decisão judicial em segunda instância, vou ler aqui para os senhores, tendo como agravante o senhor Luiz Roberto Levenciano e como segundo agravante o senhor Roberto Monteiro Soares. E dessa ação houve uma decisão do desembargador definindo que a eleição do Vasco deverá acontecer amanhã e presencialmente, de forma exclusiva. O clube já havia se preparado para a eleição, nós já havíamos feito consulta à Vigilância Sanitária, à Secretaria Municipal de Saúde e todas as medidas necessárias para que a eleição ocorresse já haviam sido tomadas. E agora, em caráter de urgência, mobilizamos todos os nossos funcionários, mandamos que todos viessem para São Januário e estamos montando toda a infraestrutura para que essa eleição ocorra amanhã de forma segura e tranquila. Aguardo vocês para a decisão, para essa eleição, que é a eleição mais importante do Vasco dos últimos... Vamos ouvir agora aí o Júlio Brandt. Fala, vascaíno e vascaína, tudo bem? Fui surpreendido agora há pouco, quase 10 da noite, com uma decisão que definiu que a eleição vai ser amanhã, lá em São Januário. Amanhã, sábado, dia 7. Decisão judicial se cumpre. E eu vou cumprir. É lamentável, porque estamos passando por um momento de pandemia, em que a segurança de muitos vai ficar comprometida, e não tivemos tempo de mobilizar você para votar na gente. Mas eu acredito, ainda assim, que seja possível ganhar essa eleição. Conto com o seu voto. O Levenciano também fez um comunicado. Conto com o seu apoio. Comunicado de cancelamento. Devido à confirmação das eleições no dia 7 de novembro, informamos que o almoço de amanhã com os Off Rio foi cancelado. É com grande alegria que informa a todos aqueles que viajaram para o Rio de Janeiro poderão exercer o seu direito de voto, conforme o Estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aguardamos você, sócio, amanhã, no ginásio de São Januário, para depositar o seu voto. Será um prazer ver todos os irmãos e irmãs vascaínos nesta grande festa democrática. Vai dar Vasco! No dia 7/11 ocorre a votação presencial no Vasco, tudo normal, a eleição se inicia ali por volta das 10 horas da manhã. Todos os candidatos presentes, membros do conselho, todos assinam a ata, enfim, tudo ocorrendo da maneira como previsto, com o candidato Levenciano dominando a votação aí de ponta a ponta. Eis que no final já da votação, já à noite, por volta de 21 horas, eis que surge uma decisão do STJ acatando uma tutela provisória aí do Mussa e suspende os efeitos da votação e derruba a decisão do desembargador Camilo Rulieri. Ele diz que a decisão proferida pelo Camilo Rulieri levou a uma situação esdrúxula em que candidatos, dirigentes do clube, associados e demais participantes da campanha tiveram que se mobilizar às pressas. Ué, mas não estava marcada desde o dia 5/9, não foi o Mussa que fez toda essa bagunça? Mas, enfim, vamos lá, né? Para participar do processo eleitoral, mesmo sem que medidas de segurança tivessem sido tomadas. Como assim, gente? Se a SMS, ela autorizou, disse que todas as medidas tinham sido adotadas. O Campelo, vocês viram o vídeo aí, mas vamos continuar. Reuniões protocolares preliminares, as eleições tivessem sido realizadas ou mesmo que as cédulas tivessem sido impressas. Todos os candidatos estavam com suas cédulas impressas. Mas, enfim, uma decisão
esdrúxula. Essa sim foi uma decisão esdrúxula do presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. Ele derrubou, né, a decisão monocrática do Camilo Rulieri, suspendeu os efeitos da votação e ele trouxe à tona mais uma vez aí aquela tutela antecipada antecedente da juíza Débora Maria Barbosa Sarmento, que deu plenos poderes ao Mussa e possibilitou a realização da eleição do dia 14/11. No dia 9/11 de 2020, termina o regime extraordinário de plantão no STJ e mesmo assim o ministro e presidente do STJ não distribui a sua decisão. Ele segura essa decisão ou ele esquece, enfim, não sei. Eu só sei que essa decisão só vai à mão do relator no sábado. Vamos continuar aqui. No dia 10/11, o Mussa convoca eleições híbridas. Híbridas entre aspas, porque é online, né? É online. No Vasco, para o dia 14/11, Campelo, Levenciano e Sérgio Frias não participam. Ela tem a realização aí da Eleja Online, ou Eleja, do jeito que você quiser. No dia 11/11, o Leve interpõe agravo interno contra a decisão do ministro Humberto Martins. No dia 14/11, o Jorge Salgado vence a enquete do dia 14. No mesmo dia 14, o ministro Humberto Martins, enfim, solta a sua decisão para que ela siga os trâmites normais que já deveriam ter seguidos desde o dia 9. Mas ele só solta essa decisão para o relator no dia 14/11. O relator é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. No mesmo dia, 14/11, o ministro relator, ele extingue a decisão de Humberto Martins. Antes, vou dar uma lida aqui na decisão, não vou ler ela toda não, tá, galera? Antes exposto, dou provimento ao presente agravo interno para, reconsiderando a decisão ora impugnada, indeferir o pedido de tutela de urgência e determino a extinção liminar do presente pedido de tutela provisória do Mussa. Ficam prejudicados os demais pedidos de reconsideração juntados ao auto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília, 14 de novembro de 2020. Ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é o relator. Então ele extinguiu, ele eliminou, ele apagou do mapa a decisão irregular do ministro presidente do STJ, Humberto Martins. Se ele retirou essa decisão, como que teve eleição no dia 14, meus amigos? Como? Essa decisão, ela tem que produzir efeitos. E ela não produz. Galera, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, apesar do Walter Brito já ter explicado isso de uma forma bem clara. Essa ação rescisória, ela cabe para corrigir um erro de um outro processo que já foi transitado e julgado. Uma decisão judicial, ela deve produzir efeitos. Ela pede que a decisão dada pelo STJ, através do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, produza efeitos, seja efetiva. E que a decisão extinta do ministro Humberto Martins, presidente do STJ, não produza efeito nenhum, já que o acordo anulado não pode produzir efeitos. É isso. É bem simples da gente entender. Ele não trata de eleição do dia 7, que é válida, ou do dia 14, que não é válida. Não. Nada disso. Ele só pede que a decisão proferida, que ela produza efeito. Só. Já que ela não produziu nenhum efeito legal. O que está prevalecendo até hoje é a decisão extinta do ministro do STJ, Humberto Martins. Simples desse jeito. E se nós formos olhar aqui a re-ratificação da data da Assembleia Geral Ordinária, vocês veem que o Mussa, ele cita aí o processo, né? A decisão proferida nos autos do processo, número tal, da juíza Débora Maria Barbosa Sarmento, e ele cita também que foi corroborada pela tutela provisória número 2020-232. Como assim que ele cita esses dois processos, sendo que a decisão da juíza Débora
ela foi derrubada através da liminar do desembargador Camilo Rulieri. Como que ele cita a tutela provisória número 2020/232 se ela foi extinta pelo relator, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva? Então é isso aí que a justiça terá que explicar. Galera, na moral mesmo, cara, se vai dar bom, se vai dar ruim, eu não sei. Mas eu quero ver qual a explicação da justiça para isso. Como que uma ação que foi extinta produz efeito até hoje, já que a eleição do dia 14, ela some do mapa quando o desembargador Camilo Rulieri derruba a decisão da juíza Débora. E eu não sei no que isso vai dar não, mas eu espero que a justiça traga aí uma solução para tudo isso. Parabéns aí ao doutor Walter Brito e ao seu irmão, ao Everton, que é sócio do Vasco. Galera, vamos nos tornar sócio estatutário, porque se o Everton ele não fosse sócio, ele não poderia produzir essa ação aí. Né? A única maneira da gente conseguir lutar pelos nossos direitos, lutar em prol do nosso clube, e alguma coisa precisa ser feita. A gente tem que fazer isso, galera. Se você pode, se você tem condições, pense com carinho, se torne um sócio estatutário para a gente poder lutar contra tudo de errado que a gente vê dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, galera. Vamos aguardar aí para a gente ver o que vai sair dessa ação rescisória. Tamo junto. Um forte abraço a todos. Se inscreva, deixe seu like aí no vídeo. Tamo junto, galera. Um forte abraço, hein? Fui, mas depois eu volto.